Olá, alunos da nona série do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, darei sequência na atividade 2. Então vamos lá? Aula 1. O eu em guiar as pessoas e de viagem. 1. Vamos aprender um pouco mais. As marcas do eu no gênero textual diário. O gênero textual diário tem como objetivo relatar experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Ele pode ser A. Pessoal, contendo impressões, opiniões, sentimentos e pensamentos do seu autor. B. De viagem, contendo dados como datas, lugares, distância de um ponto a outro e fatos e acontecimentos vividos em uma viagem por seu autor. Os diários são escritos em primeira pessoa do discurso, do singular ou plural, ou seja, os verbos são expressão recorrente do eu ou no nós, pois o autor central em si as ações, relatando-as sobre seu ponto de vista. As pessoas do discurso escrevem: primeira pessoa do singular, eu; segunda pessoa do singular, tu; terceira pessoa do singular, eles ou elas; primeira pessoa do plural, nós; segunda pessoa do plural, vós; terceira pessoa do plural, eles ou elas. Texto 1. Terça-feira, 21 de abril de 1500 sinais de terra. E assim seguimos nosso caminho por este mar, de longo, até terça-feira da oitava de Páscoa, que foram 21 de abril, que topamos em alguns sinais de terra, sendo ditas ilhas, segundo os pilotos diziam, obra de 160 ou 160 léguas, o quais eram muitas quantidades de ervas compridas e que os mareantes chamavam botelho, e assim outras, e que também chamavam rabo de arnos. Quarta-feira, 23 de abril. E a quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos árvores e que chamamos furabuchos, e nesse dia, às horas de vésperas, houvemos vista de terra, isto é, primeiramente do grande monte, muito alto e redondo, e do outro serras mais baixas a sul dele tem então terra chã com um grande alvoretos. Ao com Monte Alto, o capitão pôs o nome de Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz, para Vaz de Caminha. Texto 2. Dia 12 de junho de 1903. Acordei-me, daí cheguei que dormi, difícil foi recordar-me que há 3 dias não comia carne. Li jornal e fui para a sala dar as aulas, cujo pagamento tem sido para mim sempre uma hipótese. Tomei café, escrevi um memorial para o cerrado, não acho bom o seu de opinião dele, continuo a pensar. Onde devo comer? A chance de ser como Ferraz? Ah, santo Deus! Se depois disso não viés um futuro de glórias de que me serve viver, se depois do percorrido esse martirológico eu não puder ser mais alguma coisa do que o idiota Rocha faria antes de morrer. E os 10.000 idiota. Noite. Ainda não jantei. Às 6 horas, com um tostão, comi uma empada. Que delícia! Se o futuro e os 10.000 do tão vincotes, idiota. Os protetores são os piores tiranos. Lima Barreto. A. O texto 1 e 2 são reconhecidos socialmente como diários. Com base nisso, preencha o quadro com o objetivo comunicativo de cada um deles, indicando se é possível ou de viagem. Texto 1 e 2. Qual o objetivo comunicativo? Diário, pessoal ou viagem? Então, no texto 1, resposta é relatar as vivências diárias do autor e do grupo, o qual fazia parte em uma viagem. Então, o diário é uma viagem. E no texto 2, a resposta é relatar vivências ou experiências desenvolvidas no dia 12 de junho de 1903, pelo autor, revelando suas impressões pessoais sobre os fatos. B. Qual o conteúdo temático dos textos? Preencha o quadro texto 1 e texto 2. Então, texto 1, resposta. A expedição que comunicou no reconhecimento das terras brasileiras. E o texto 2, as atividades desenvolvidas durante o dia 12 de junho de 1903, é uma reflexão pessoal sobre a situação de os trabalhadores não ter o seu salário pago em dia. C. Observe os elementos destacados no enunciados, extraído do texto 1 e 2. Indique as pessoas do discurso a que eles fazem referência.
o texto 1 e texto 2, o enunciador e a que verbo se refere. Seguimos nosso caminho por este mar. Então, a que verbo se refere a nós, o autor do texto, mais os tripulantes. Topamos em alguns sinais da terra. Resposta: nós, o autor do texto, mais os tripulantes. E nesse dia, à hora de véspera, houvemos vista de terra. Resposta: nós, o autor do texto, mais os tripulantes. Acordei-me de enxergar enquanto durmo, é difícil foi recordar-me que há 3 dias não comia carne. Aí a resposta é eu, o autor do texto. Continuo a pensar onde devo comer. Resposta: eu, o autor do texto. Às 6 horas, com um tostão, comi uma empada. Resposta: eu, o autor do texto. Aula 2. O que fala dos sujeitos? Parte 1. 1. Observe as imagens e siga as orientações do seu professor. Seres das imagens, o que é possível dizer sobre esses seres? Então, aí, uma resposta pessoal sua, mas é importante você se escrever algo com sentido completo. Sobre a imagem, pode focalizar o rapaz, o campo, as montanhas, as bicicletas, por exemplo, a expressão das ações ou estado para substantivo, ok? Estudando a língua, oração. É a unidade marcada por um verbo, em geral, apresenta o substantivo, que seria um nome, a que se refere e com o qual concorda com o verbo, constituída a estrutura binária, sujeito mais predicado. O sujeito da oração é ser de quem se diz alguma coisa, o elemento com o qual concorda com o verbo, predicado, aquilo que se diz do sujeito e os elementos referidos ao sujeito. Exemplo: os jovens atletas descansam após 1 hora de pedalada. Sujeito: os jovens atletas. Predicado: descansam após 1 hora de pedalada. 2. A seguir, leia um trecho do texto da obra Diário Íntimo de Lima Barreto e responda as questões. Texto 1. A antipatia do Lago de São Francisco fica mais acentuada nas primeiras horas da manhã dos dias de verão. O sol o cobre inteiramente e se expanda por ele todo com a violência de um flagelo. Pelo ar, a poeira forma uma película vítreas que fugiram ao óleo e do solo com um reverbero sobre um bafio de forjas que oprime os transeuntes. Não há por todas as praças uma negar de sombra, e as pessoas que saltam dos bondes caminham apressadamente para a doçura amiga da rua do ouvidor, vãos, angustiadas e oprensas, parecendo trângidas por oculto carrasco impiedoso, os negros chapéus de sol dos homens e as pintangadas sobrinhas das senhoras, ao balanço da marcha, sobre e descem como se flutuassem ao saber da ondulação de um curso d'água. A violência do sol nada resiste. O granito da portaria da igreja de São Francisco parece estalar. Os tubirins em fileiras ao centro da praça brilham como ágatas e as suas pelecas e aquele calor dorme resignadamente de quando em quando. Uma rapazola atravessa e lepida sobre as escadas da escola politécnica. São os únicos transeuntes que se lançam pela praça corajosamente. As aulas começam às 10 horas e eles vêm vindo de meia hora antes, em pleno suplício. Lima Barreto. 1. É possível afirmar que os fragmentos textuais A. narra as ações dos estudantes da escola politécnica. B. Descreve o cotidiano de uma praça. C. Traz um ponto de vista sobre o aquecimento global. D. Explica como os estudantes conseguem chegar à escola. Então, a resposta B. Descreve o cotidiano de uma praça. 2. Sublinhe os verbos das orações e, no espaço indicados, escreva se o temor em negrito fazem referência ao sujeito ou ao predicado. A. A antipatia do Lago de São Francisco fica mais acentuada nas primeiras horas da manhã dos dias de verão. Então, aí na frente, o sujeito ele é predicado, ok? B. O sol o cobre inteiramente e se expande por ele todo com a violência de um flagelo. Então, aí é um sujeito. Pelo ar. C. Pelo ar, a poeira forma uma película vítreas que figuram ao olhar. Aí, novamente, é um sujeito. D. As pessoas que são do bonde caminham apressadamente para a doçura amiga da rua do ouvidor. Aí é um predicado. E.
os negros chapéus de sol dos homens e as pitangas sobrinhas das senhoras, ao balanço das marchas, sobem e descem como se flutuassem, ao sabor das ondulações de um curso d'água. Aí é um predicado. F. Rapazola, travessas e lepido sobre as escolas da escola politécnica. Aí é um sujeito. G. Eles vêm vindo meia hora antes, em pleno suplício. Aí é um predicado. H. As aulas começam às 10 horas. Aí é um sujeito. 3. Identifica o sujeito das seguintes orações, relacionando aos referentes que eles retornam no texto. A. Vão angustiadas e oprensas, parecendo trangidas por oculto carrasco impiedosos. Então, aí, a resposta é eles ou elas, terceira pessoa do plural. No caso do texto, faz referências às pessoas que atravessam a praça. B. São os únicos transeuntes que se lançam pela praça corajosamente. Resposta: eles ou elas, terceira pessoa do plural. No caso do texto, faz referência aos rapazes. Leia o trecho e responda as questões. Texto 2. O encanto do jardim de Oiteiro resumia-se em sua provisão de flores, porque os canteiros não tinham estéticas, eram olhados de fundo de garrafas e pedrinhas do sertão. As rodeias transbordavam de latas de querosene e os jarmineiros cresciam pujantes, beirando os velhos muros gretados da casa grande. Pelos brilhos partidos das varandas penetravam o mimo do céu, delicada trepedeira de pétalas miudinhas que afrouxavam o solo como rosas borboletas de asas despedaçadas rolando pelo chão. Os rezados misotins brancos, espasmados o ar paralelo ao bagoria de flores largas, delicadamente enroladas quais brancos caracóis angélicas afloravam de varetas verdes que se inclinavam salpicando de estrelinhas brancas como o cajado de São José. No pátio da areia fofa, ao lado esquerdo da nossa velha casa de campo, crescia um hortizeiro que dava sombra às crianças e abrigava os secheiros de peitos amarelos, encontros vermelhos. Trecho da obra de Oiteiro, Memória de uma Sinha Moça, de Madalena Antunes Ferreira Grossaro. Oiteiro significa o nome da fazenda e que Madalena Antunes viveu. 1. É possível afirmar que o fragmento textual A. Narra as ações de Madalena Antunes de Oiteiro. B. Descreve os jardins e o pátio de Oiteiro. C. Traz um ponto de vista sobre a vida das crianças do campo. D. Apresenta instruções para cuidar dos jardins.